Eu queria saber onde que está esse dinheiro, que o governo federal não ajuda esse povo lá do Manaus. E vem uma pessoa e dá uma desculpa, falar, mas a acessibilidade lá em Manaus para chegar nessa população lá dos ribeirinhos é muito complicado. Nós vivemos em qual século mesmo? Mas todos os lugares são acessíveis se você quiser fazer, porque o Brasil tem dinheiro. O Brasil tem dinheiro, o Brasil, o exército, a marinha do Brasil tem um barco, tem, sei lá, um tanque de guerra que for para levar alguma coisa lá, para ajudar esse povo, entendeu? Ah, vamos trazer eles, trazem eles, beleza. Aí, igual quando foi no início, eles trouxeram as pessoas lá, os brasileiros que estavam presos lá na China, sim. Não sei se você lembra. Lembro, sim. Fez aquela mobilização toda, porque da pandemia, não sei o quê, mas por que eles não tomaram as medidas preventivas já desde o início? Sabendo que isso pode ocorrer, porque todos os cientistas da Organização Mundial da Saúde, de todos os cientistas fora da Organização Mundial da Saúde, já preveniam que isso ia acontecer, que ia vir uma segunda onda da pandemia, né, do vírus mutado, né, que ele ia sofrer uma mutação. E já era previsível, já os cientistas já tinham falado sobre isso. Por que o governo federal não fez nada em relação a essa prevenção? Agir de forma preventiva. Por que esperar o problema acontecer? É a questão dos tapa-buracos. É um descaso, né? É um descaso, é o tapa-buraco. Vamos tapar o buraco aqui, como o Felipe falou aqui, ó. O tapa-buraco acaba virando um quebra-molas. É exatamente, Felipe. É exatamente isso. Acaba virando um quebra-molas. Então por que a gente tem que esperar? Por que o governo tem que esperar, sabendo que tem pessoas estudadas? Vocês não estudaram para isso? Eles não estudaram para isso? Os cientistas não estudaram para isso? Eles não sabem como prever o tempo, né? Todos os meteorologistas lá, eles sabem quando vai chover, sabem quando vai fazer sol. Então por que essas pessoas também não fazem essas previsões? Por que o Brasil tem que ter governantes omissos com a população brasileira? Por que nós temos que sofrer com isso? E você tem o poder nas suas mãos. Ou melhor, na fala, na língua. Exatamente. Você tem que agir, não é ficar aí aceitando, sentado, só recebendo tudo como eles querem, não. Nós temos que regaçar as mangas e ir à luta. Nós temos que buscar, é claro, fazer os elogios para quem merece os elogios, quando for necessário um elogio, pelo um bom trabalho, pela uma boa administração, mas também cobrar uma autoridade, cobrar uma política de prevenção nesses casos, soluções, e soluções que sejam concretas. Exatamente. Né? Porque, igual você falou, se já temos toda essa infraestrutura hoje de conhecimento até da natureza, se sabemos que vai acontecer daquela rua, isso é só um exemplo, né? Então, assim, se sabemos que aquela rua vai abrir buracos, por que esperar abrir os buracos? Por que estamos esperando isso acontecer? Não, eu sei por quê. Porque, assim, vamos gastar lá com o material para tapar o buraco, porque depois a gente pega o dinheiro, né, embolsa um pouco desse dinheiro, aí faz um paliativo lá, passa um guspe lá e pronto, resolve o problema naquele momento. Exatamente. E não gasta o dinheiro que deveria ser gasto. Para resolver o problema definitivamente. Forma definitiva. Então, assim, na saúde pública a mesma coisa. O caso que ocorreu lá com o desvio das verbas em relação ao material, os aparelhos de oxigênio. Por que nós temos que ser sempre injustiçados e sempre roubados por esses canalhas? É porque até onde eu sei, e eu acho que a galera que está acompanhando aí vai concordar comigo, o poder público ele não gera dinheiro. Quem gera dinheiro são os trabalhadores, as pessoas. O poder público é para administrar. E até desde quando eu entendo um pouco de política, vejo que no Brasil o descaso e essa falta de senso com a comunidade, elas vêm se arrastando. E não adianta você colocar nós colocarmos um governo X ou um governo Y ou um partido. Cara, não é isso. É tudo, é o geral, desde quando o Brasil
República Federativa do Brasil. Pelo que eu já estudei, pelo que acredito que você já estudou essas questões. Então, assim, por quê? Nós estamos sendo omissos também, nós estamos correndo atrás. Por exemplo, a questão hoje ninguém fala, abafa o caso. Hoje, é claro, muitos movimentos estão atrás disso, mas a questão da escravidão. A questão da escravidão é deixada de lado, ou passa um pano, fala, não, isso aí aconteceu, mas foi... Não, isso é uma coisa muito séria que aconteceu. Que acontece ainda. Que aconteceu e somos manipulados muito dessa época, os capitães do mato, as pessoas que mandam no Brasil e que coronéis, né? Os coronéis que falam, não, é assim. E nós somos amansados e vamos aceitar isso. Olha, somos jovens, então eu acho que devemos estudar, ter argumentos e compreender as pessoas. O que eu achei interessante, Paulo, outro dia, foi ontem que eu vi sobre a questão de Manaus, né? A falta de oxigênio lá, dos cilindros de oxigênio. Uma banda aí que eu não vou citar o nome, fez um post, não, vamos fazer um panelaço aí, tal hora, para mobilizar a população para resolver o problema. Vai resolver o panelaço? Vai resolver o problema? Eu acho que, assim, a minha humilde opinião é o seguinte, o que vai resolver o problema é a gente conhecer aqueles em quem nós votamos. E eleger pessoas, tentar, né, eleger pessoas que são honestas, que vão fazer, porque panelaço, mobilização, tudo bem, você vai mobilizar a sociedade, mobilizar a população para revolta, entendeu? Para criar uma guerra, pode até surgir uma guerra civil para tirar a pessoa do poder, né, novamente. Isso vai resolver o problema deles lá? O que aconteceu no Brasil há uns anos agora, o que vem acontecendo é uma guerra, né? Colocaram-se um partido contra o outro. Sim. Se você é daquele, você é um mal, você não presta. Se você é do outro, os outros não prestam. Exatamente. Cara, criou-se principalmente divisão, né? Essa questão do fake news. A galera, pessoal, vamos se atentar ao que a gente lê na internet. Essas questões, fake news, né? Cara, vamos buscar mais conhecimento, gente. Vamos fazer com que o nosso conhecimento não seja raso. Vamos buscar a fonte. Isso está correto? Eu estava vendo aqui no Instagram, mais cedo, o governo federal, há 2 dias atrás, gastou uma grana, que eu não vou citar aqui os valores, para divulgar um avião que ia buscar a vacina na Índia. Uhum. Gastou uma grana para fazer esse tipo de propaganda. Né? O que aconteceu? Aconteceu que eles mesmos vieram agora a público e falaram que foi um fracasso. Uhum. Que não aconteceu, que não compraram. A Índia não vendeu para eles. Sim. Então, assim, galera, até hoje a gente está passando muito fake news. Não vamos acreditar em tudo que a gente vê. Não tome aquilo com verdade. Analise os fatos. Vamos analisar mais. O que mais acontece é igual eu e o Marcelo. Eu não concordo tudo com ele, mas nem por isso eu vou odiá-lo. Uhum. A gente tem que conversar, tem que debater. Opiniões, né? São opiniões. Se eu vou concordar com ele ou não, isso é uma questão que a gente é irrelevante. Mas a relevância é estarmos crescendo, ouvindo a opinião contrária dele, e ele está ouvindo a minha opinião contrária, e nós abrir mais a mente. Não ficar só com, eu sou assim, acredito assim e ponto final. Antigamente nós éramos uma sociedade que até então não acreditávamos que pudéssemos voar e o céu era o limite, né? E isso caiu por terra. Então, cara, é igual, vamos pensar como os jovens, né? Se hoje não é possível, por que no futuro não vai ser possível? Temos que abrir mais a mente. E essa questão que você falou dos gastos públicos aí é muito preocupante. Por quê?
O que acontece? O erário, ele é direcionado, no caso do erário, eu falo o dinheiro, né? O dinheiro ele é direcionado muitas vezes de forma errônea em relação às propagandas, por exemplo, políticas. Eu não concordo que os políticos, os prefeitos, os vereadores, os presidentes, os senadores, eles não deveriam fazer esse material de divulgação. Eles não são artistas. Mesmo os artistas, para que gastar dinheiro com santinho, com panfleto, com... Ninguém vê isso, ninguém olha para isso, a não ser as pessoas leigas que são influenciadas muito fácil, que são pessoas que são dominadas, que são gado mesmo, que são, entendeu? Levados ao matadouro calado. Esse vai ser um tema que a gente vai estar falando no futuro, a gente vai estar falando sobre a questão da eleição que houve ano passado. Pois né? Descaso, né? O ano passado, a minha caixa de correio ficou lotada de santinho que não cabia. Eu não votei em nenhum deles. A rua de casa, então, eu amanheci no outro dia lotada. Pessoas escorregando, caindo, pisando naqueles papéis. Dinheiro público jogado no lixo. Então, assim, além disso, é a ponta do iceberg. Né? Se você for mexer no grosso mesmo, o que é desperdiçado pelo poder público, pelo Estado, pelo município, pela União, dá para resolver o problema não só do Brasil, eu acho que da América Latina. Com certeza.